Olá, meninas. Só estou aguardando o pessoal entrar, tá? Eliana, boa noite. Ana, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Fátima. Elisângela. Oi, Denise. Boa Oi, noite. Camila. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Vera. Boa noite, Denise. Obrigada, viu, pela participação, por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, é um prazer, sempre. Obrigada. Pessoal, nós vamos começar. Hoje estou muito feliz em dividir esse espaço com a Denise. A Denise foi minha professora de estética no técnico, e hoje a gente tem uma amizade, um carinho, e é muito bom dividir isso com ela. Hoje nós vamos falar sobre rosácea e sobre alguns tratamentos aí indicados. Vamos falar sobre a linha Rescue e Rosa Sense. E também eu vou dar algumas dicas de alguns outros ativos da linha Rescue que a gente pode fazer mesclas, tá? Para fazer um tratamento bem personalizado aí para o nosso paciente. Hoje nós estamos entrando aí com uma promoção da linha Rescue Rosa Sense, vai ficar ativo por 24 horas. Então, assim como na semana passada, tem um post lá no nosso feed, comenta eu quero. Vai valer só para quem comentou lá, eu quero, durante as 24 horas. Então, Denise, o espaço é todo seu. Obrigada, Camila. Para quem não me conhece, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou esteticista, técnica em estética. Eu trabalho nessa área já há 11 anos. Recentemente fiz pós-graduação em cosmetologia e estética. Estou terminando uma pós-graduação em docência do ensino superior. E vim aqui falar para vocês sobre o tratamento de pele sensível. Eu posso começar a falar já da pele, Camila? Ou você quer falar alguma coisa antes? Não, pode falar que aí depois eu vou falar sobre os tratamentos, né, propostos Tá bom. com a linha Eu vou Rescue. até. Eu recebi algumas perguntas no meu Instagram, e aí eu já queria começar respondendo uma pergunta, que era quais são as causas da rosácea e quais os melhores tratamentos para rosácea, que depois a Camila vai complementar aí. Então, a rosácea, ela é uma doença de transtorno circulatório. Ela vai alterar a circulação, que começa inicialmente nessa região centrofacial, e se ela não for bem tratada, ela vai espalhando. A pessoa tem muita vermelhidão no rosto. Essa vermelhidão ela pode evoluir para um inchaço, para uma coceira, uma descamação. E a rosácea ela é crônica, quer dizer que ela dura muito tempo e que ela não tem cura. Então a pessoa ela vai conviver com isso o resto da vida e ela precisa, na verdade, controlar para que ela não evolua para um grau pior, porque a rosácea ela vai evoluindo de grau para grau. Então ela começa com uma discreta vermelhidão e vai evoluindo para até graus mais avançados, com muita vermelhidão, presença de telangiectasias, né, que são vasinhos nessa região. A vermelhidão, que inicialmente é transitória, às vezes fica vermelho, às vezes não, passa a ser persistente, mais duradoura.
e começam a aparecer pápulas e pústulas, que são pequenas bolinhas que vão aparecendo na região das bochechas. A origem da rosácea a gente ainda não sabe muito bem, tem muitos estudos que dizem que ela está associada a disfunções gastrointestinais, presença de H. pylori, né, uma bactéria no estômago, ou doenças que estejam relacionadas à baixa imunidade, mas não se tem muita certeza sobre nada, do porquê que ela aparece. A gente sabe que, em alguns casos, a gente tem a associação do fungo Demodex na superfície dessa pele, por isso que é importante fortalecer a imunidade da pele. Fortalecer a imunidade da pele seria fortalecer a barreira de micro-organismos que são bons para a nossa pele, que vão ajudar a combater esse fungo. Uma certeza que a gente tem sobre a rosácea é que ela é genética. Então, se pessoas na sua família têm rosácea e você desconfia ou você acha que você está começando a ter rosácea, pode ser bem provável que isso seja verdade. A rosácea, ela comete principalmente as mulheres, não quer dizer que ela não atinja os homens, mas atinge numa menor proporção. E a rosácea, ela começa por volta dos 30 anos de idade, normalmente em pessoas que têm pele mais clara, que a gente chama de fototipos mais baixos. Mas isso no Brasil não é muita regra, porque a gente tem muita miscigenação racial, então às vezes uma pele mais morena também pode mostrar essa vermelhidão na pele. A rosácea ela pode aparecer antes dos 30 anos também, né? Depende da agressão que essa pele é exposta. E a gente tem que começar a cuidar da rosácea para que ela não sofra a progressão, né? Para que ela não vá piorando. Eu comentei que ela também atinge os homens. Ela atinge menos homens, mas nos homens ela é pior, porque ela tende a evoluir para uma doença que se chama rinofima. Rinofima, ela é um aumento, uma hipertrofia das glândulas sebáceas. Então, a pessoa começa a ficar com os poros muito abertos, muito visíveis, principalmente nessa região do nariz, que vai ficando bulboso, que vai ficando irregular. E isso só tem tratamento médico, cirúrgico, não tem nada que a gente possa fazer quando chega nesse estágio. Esse estágio é o último estágio da rosácea, né? O quarto estágio da rosácea. E a gente sabe que a rosácea piora com algumas situações. E aí já aproveito para responder uma outra questão que também tinha lá no meu Instagram, né? O que piora a rosácea? Estresse, então todas as alterações emocionais acabam refletindo na rosácea, né? Exposição intensa ao sol, frio intenso, muito frio, neve, calor intenso. Então, é comum que as pessoas que têm rosácea tenham essa alteração de vermelhidão, tanto no verão quanto agora no inverno. Sempre que essas pessoas consomem comidas muito quentes ou muito condimentadas, pimenta, bebidas quentes, bebidas alcoólicas, principalmente vinho, quando a pessoa faz atividade física intensa, aeróbica, que ativa muito a circulação, também piora. Então, uma das etapas para a gente conseguir um sucesso no tratamento da rosácea seria evitar esse tipo de coisa. Então, tentar não se expor ao sol, tentar não consumir essas bebidas alcoólicas, quentes, comidas condimentadas, para associar com o tratamento cosmético e ter um bom controle disso. A pessoa que tem a rosácea, ela sente muita queimação nessa região malar. Então, muita vermelhidão, a coceira, e às vezes vai ficando descamativa, ressecada, dependendo do grau. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para responder. Ó, tem uma aqui que mandaram no direct. Que tipo de sabonete e filtro solar usar quando a pele está bem vermelha? Ah, é legal falar. Tratamento em casa. Que cosmético? Normalmente, na pele com rosácea, pele sensível, é muito difícil encontrar
um tratamento, um cosmético adequado. Por isso que eu gosto tanto dessa linha, porque eu tive tantos resultados bons, que é realmente muito difícil encontrar cosméticos. Então, sabonete, a gente tem que pensar que o sabonete ele faz uma higienização um pouco mais agressiva, porque ele faz aquela espumação, remove bastante oleosidade. Talvez seja interessante pensar num outro método de higienização que não seja por sabonete, talvez um leite de limpeza, um gel de limpeza, mas o sabonete pode também, desde que ele seja neutro. E filtro solar. Filtro solar é imprescindível para proteger. Interessante também pensar em filtros solares que tenham ação física. Quando a gente compra um filtro solar, ele pode ser físico, ele pode ser químico, ele pode ser associação das duas coisas. O filtro físico, na verdade, ele forma uma barreira que vai refletir a luz da pele. E o químico, o nome já fala, ele é químico, ele vai fazer uma transformação química na superfície da pele e vai transformar essa radiação numa substância menos nociva para a nossa pele. Então, talvez para uma pele com rosácea, o ideal seria um filtro físico, que ele não tem essa interação química, que ele só reflete a radiação. Os filtros em pó, geralmente, são 100% físico. Legal. Eu tenho uma aqui, mas é sobre o produto. Eu vou deixar para responder um pouquinho mais para frente, tá? Tá bom. Ah, posso falar mais uma coisa que eu lembrei? Claro. Agora para os profissionais da área, muitos profissionais confundem o tratamento da rosácea com o tratamento de acne por conta das pápulas e pústulas que aparecem, das bolinhas que parecem espinhas, mas que não são espinhas. A gente tem que lembrar que essa pele, ela não pode nunca ser tratada como uma pele acneica, porque a pele acneica, ela tem um tratamento agressivo, e esse tratamento agressivo, com extrações, com adstringentes, secativos, pode acabar trazendo mais sensibilidade à pele com rosácea. Então, é importantíssimo fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, para não confundir os tipos de tratamento. Com certeza. Eu vi que passou uma outra pergunta aí, se o banho prejudicava a rosácea. O banho em si não prejudica, o que prejudica é a temperatura da água e a presença, de repente, se a pessoa tem uma maior sensibilidade a cosméticos, um shampoo que tenha um conservante mais agressivo, ou se a pessoa usa aquele sabonete que a gente usa no corpo e que não deveria, usa no rosto, então acaba piorando a parte da rosácea. Entendi. Alguma coisa, Dê? Eu quero complementar, falar um pouquinho do que a gente pode fazer em cabine, em associação com esse tratamento, né? Das técnicas estéticas que a gente pode fazer. Então, a drenagem linfática manual é uma coisa que todo técnico tem em mãos e que super casa com esse tratamento, né? Porque ele vai fazer desintoxicação, vai diminuir o edema, as inflamações, vai acelerar o processo de cicatrização, tanto a drenagem manual quanto a drenagem por microcorrentes. Então, ajuda bastante a normalizar essa pele. Fazer compressas frias, tudo que é o oposto do quente é bom para a pele com rosácea. Então, compressas frias, calmantes, suavizantes, descongestionantes são excelentes, porque elas vão fazer vasoconstrição e diminuir essa vermelhidão, essa inflamação. Alta frequência vai ajudar, no caso, se essa pele tiver a atuação do fungo, né? Então ele vai ter a ação fungicida, a ação cicatrizante. E lembrar que nessas peles a gente tem que evitar ao máximo tratamentos com termoterapia. Então tudo que aqueça a pele, máscara térmica não, vapor ou vapor de ozônio não. Sempre tratamentos frios. Isso mesmo. Legal. Então, Tem mais alguma coisa sobre a patologia ou não? Não, acho que não. Depois, se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou complementando junto com você. Tá. Então, gente, aí agora falando da linha RESP, né? A gente tem aqui como proposta de tratamento a linha RESP e Rosa Sense, né? Respondendo a pergunta da Patrícia aí, os melhores ativos. Eu vou falar, Patrícia, dos que a gente tem aqui, tá? Que é o Telamgin
e o Rosa Calme, tá? São ativos que são calmantes, anti-irritante, eles vão ter ação para inibir a colagenase, que mais? Ele também tem uma ação de inibir a tirosinase. Então, essa pele muito inflamada, que é exposta ao sol, também tende a manchar. Então, ele também vai ajudar com isso, tá? Não que ele vá fazer, substituir um protetor solar, não vai. Mas ele vai ajudar muito, tá? A uniformizar essa pele. Além disso, ele também pode ser indicado para peles que já estão mais envelhecidas, né? Ele vai controlar a temperatura. Em alguns estudos de caso que nós fizemos aqui, a gente pode observar até uma retração e diminuição do calibre das telangiectasias, né? Ele vai controlar a temperatura, a vermelhidão, essa sensação de ardor que a pessoa sente com a rosácea, né? E a gente também pode montar aí nesse tratamento um atendimento exclusivo, tá? A gente vai poder também, eu até separei aqui, fazer uma mesclinha diferente, né? A gente vai poder juntar com o Rosa Sense a linha Sensive, que é essa aqui, deixa eu ver se dá para ver, e a Recupere. Ambos também são imunorregulatórios. O Recupere, ele é um regenerador de alto impacto. O Sensive, para aquela pele que já está mais acometida, que já tem fissuras, ele vai ajudar muito com essas fissuras, tá? Além, né, de serem imunorregulatórios e serem também indicados para dermatites, tá? Nenhum item da nossa linha Rescue tem contraindicação, tá? Eles são indicados para peles sensíveis, naturalmente sensibilizadas e sensibilizadas por algum outro motivo, pós-procedimento, pós-peeling, faz parte também da nossa linha Clean, né, que é um trabalho limpo, a gente aplica, retira aquela máscara, que é a Compact Mask, e tá pronto, né? Você faz a sua associação aí com a microcorrentes antes, ou até mesmo, né, a drenagem, o que você for fazer antes, você vai finalizar o seu protocolo com a máscara, tá? Algumas pessoas me perguntaram se a gente pode associar as ampolas. Pode. Na hora que você for preparar, você põe as duas, tá? E algumas pessoas também estão perguntando no direct como é que prepara a máscara. E eu até separei aqui para mostrar para vocês, tá? Então, ó, vem aqui o kit. Vai vir o nosso complexo ativador. A gente vai medir aqui na seringa, que também vem no kit, 8 ml, tá? Porque para a gente hidratar a Compact Mask, a gente precisa de 10 ml, tá? Então, a gente vai colocar aqui a ampolinha do Rosa Sense, 2 ml, que totalizam 10, certo? Se eu quiser colocar Sensive, por exemplo, junto, aqui já são 4 ml. Então, do complexo ativador, eu vou colocar só 6. Deu para entender? Tá? Então, aqui, ó, a gente tem a Compact Mask. Eu já fiz aqui, tá? A mesclinha, para vocês verem, para não ficar demorando muito. Então, a gente mergulha aqui a Compact Mask. Ela vai hidratar, ó, tá aqui já hidratadinha. E aí ela fica assim, em forma de rosto. Desse jeito aqui, você aplica na pele do seu cliente. O tempo de aplicação que você vai deixar na pele do cliente é em torno de 20 minutos. Há peles que absorvem com mais rapidez. Então, quando você observar que essa máscara já está ficando seca, você já pode tirar, tá? Deu para entender aí, Dê? Acho que não. Eu sim. Tem mais É legal falar que para a gente preparar essa pele antes da máscara, vamos fazer uma técnica de esfoliação muito agressiva, porque a pele com rosácea, ela não suporta muita esfoliação. Então, evitar alguns tipos de ácido, que tem moléculas menores, né? Tentar usar, se for usar ácido, se a pele suportar ácidos de macromoléculas,
É, esfoliantes enzimáticos, uma esfoliação com muito cuidado, para não ativar muito a circulação da pele. é. Uma coisa que quase todo mundo aí, quase todo profissional tem em cabine é um sabonete com glicólico. Ele é um que não pode, né? Ele tem uma absorção bem rápida, ele tem um peso molecular baixo. Então, ele não pode de jeito nenhum, tá, gente? Tem que ser um sabonete mais neutro possível. E É, causa muito desconforto para a pessoa que está recebendo, né? Porque arde muito. molde bastante. Então, ele não é indicado, tá, gente? O ideal é realmente um sabonetinho mais neutro. Tem mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Olha, eu anotei umas perguntas que passaram aqui. A pergunta era, quem perguntou foi a Ana, se a gente pode espremer essas bolinhas que aparecem no rosto. E o ideal é que não faça isso com nenhum tipo de lesão que aparece, até uma lesão de acne eventual, que a gente nunca manipule essas lesões, porque a tendência, a mancha é muito grande. Então, e a gente pode machucar essa pele, posso levar numa inflamação maior ainda, contaminar. Então, o ideal é que a gente não manuseie essa pele, essa lesão, e que espere que ela cicatrize sozinha. Sim. A linha Rosa Sense também tem essa função cicatrizante. A Mai Oliva tá me dizendo aqui, ó, o meu coça muito. A Eliana também falou, o meu também coça. É uma das reações mesmo, viu, gente? O prurido, a coceira, ela é muito comum nos casos de rosácea, por conta da vasodilatação, a circulação ela fica muito ativa nesse local. Vocês podem observar que quando a gente faz alguma atividade física que acelera a circulação, às vezes a cabeça coça, o couro cabeludo. Então, onde tem muita circulação, tende a ter essa coceira. É normal que coce mesmo. Então, a gente tem que usar as técnicas para diminuir a temperatura local, né, nessa região centrofacial, para que não tenha a coceira nessa pele. Estão me perguntando aqui se pode associar na hora da aplicação da máscara aquelas esferas geladas. Pode sim, aplica a máscara e faz, né, uma massagem com as esferas também é legal. É um agrado para o cliente. Gosto, sim, Aquelas gosto até de fazer drenagem com elas. máscara de gel que são geladas também, que a gente consegue. O produto vai ajudar para que essa coceira diminua? Sim, vai ajudar bastante. Ele acalma bem a pele, ele tem um sensorial bem refrescante, então cessa isso, né? Sim, até a sensação que o cliente tem na aplicação do produto profissional é uma grande refrescância, né? Ele abaixa bastante a temperatura, como se fosse um mentolzinho bem geladinho, que ajuda a diminuir a temperatura, consequentemente a coceira. Sim. A Rani Estética está perguntando, o que se explica o aparecimento da rosácea? Infelizmente não tem ao certo, né? Como a Denise explicou no início. Existem vários estudos que relatam fatores genéticos, é, alimentação, que mais dê? Me deu até um branco agora. O que piora a rosácea? É, Estresse, bebida estresse, alcoólica, bebida quente, né? comidas apimentadas e condimentadas, banhos quentes, Tabagismo, né? Tudo que é quente piora a rosácea. Tudo que é frio melhora a rosácea. o tabagismo também. Sim. Outra pergunta que fizeram aqui é se quem tem rosácea pode usar maquiagem. O ideal é que não, né? Principalmente quando essa rosácea estiver ativa. Mas, se a pessoa não tem, às vezes trabalha com alguma coisa que não pode ficar sem maquiar, procure maquiagens que sejam hipoalergênicas, que sejam testadas dermatologicamente, que sejam de marcas confiáveis também, porque senão você acaba expondo a sua pele a uma agressão muito desnecessária. A questão da maquiagem também, Hum, eu como profissional da área, não sei o que a Camila acha, eu acho que maquiagem não deveria nunca ser para o dia a dia.
Ela deveria ser usada esporadicamente num evento, onde você quer deixar a pele com uma carinha melhor, mas no dia a dia a gente tem que focar na hidratação e proteção. Então, quero ter uma aparência de pele maquiada, quero disfarçar algumas imperfeições, é melhor partir para o protetor solar tonalizado. Existem protetores hoje que têm uma alta cobertura, tanto quanto uma maquiagem. Sim, excelentes, né, inclusive. A Rani Sim. Kética também está perguntando, muitos tratam a rosácea como acne, isso procede? Procede, Rani. A gente acabou de falar aqui que muitos profissionais, às vezes, por falta de experiência, acabam fazendo isso. E isso agrava muito mais o quadro da rosácea. Sim, porque o tratamento da acne é muito agressivo, né? Então envolve limpeza de pele, às vezes aplicação de um emoliente, uma extração manual ou uma extração mecânica com algum equipamento ou acessório. Aí vai usar uma máscara secativa, um secativo, tudo isso vai piorar a resistência da pele. E aí a Ah, rosácea vai piorar. é. A gente provavelmente, se acha que confunde isso com o quadro de acne, vai usar ácidos, vai usar o vapor na hora da limpeza de pele, ou a máscara térmica, então tudo isso vai agravar. Então é importante esse conhecimento. Na dúvida, encaminhe para um profissional dermatologista, né? É melhor corrigi-lo do que pelo erro, né? Camila, a Leilane fez uma pergunta também, se gestantes e lactantes podem usar o produto em casa e fazer o tratamento profissional. Pode sim, não tem nenhuma contraindicação. Inclusive para gestantes e lactantes, pode usar. São poucos cosméticos que a gente pode associar nesse período tão delicado, né? Mas Não esses só o são Rosa os Essence, viu, gente? Toda a linha Resp pode indicar. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tinha uma pergunta no meu Instagram também, mas acho que a gente já respondeu, né? A pergunta era especificamente se chamate piora a rosácea. A questão talvez não seja nem o chamate, mas a bebida em si por ser quente. É, Talvez um pouco a questão do mate por conta da cafeína, né? né? Aumentar um pouco a circulação, mas o chá realmente ele pode acabar piorando por conta da temperatura da bebida. É. Chocolate também, viu, gente? Alguém perguntou aqui, e o tomate? O tomate também. Principalmente aqueles molhos prontos que vêm bastante conservantes e condimentos, piora bastante. Deixa eu ver se eu acho, porque tá subindo rápido. Isso, Ana. A Ana tá falando o seguinte, Ana Bezerra. Então não é bom espremer essas pálpebras, deixar ela sumir até secar, é. Não mexa, Ana. Pode piorar o quadro. Rosácea intensifica no inverno? Sim, Sim. por E conta no verão também. do Todas as movimento. alterações bruscas de temperatura, né? Ou muito frio ou muito calor, acaba piorando. Eu até tenho uma experiência pessoal de ter tratado uma cliente. Na época ela tinha em torno de 24 anos, então estava bem abaixo dos 30 anos, e ela foi passar uma temporada morando no Canadá. Então ela viveu um frio intenso. E ela desencadeou o processo de rosácea nesse período, mesmo antes do que a literatura diz, por conta da exposição ao frio intenso, né? E a neve também, ela reflete muita luz, então acaba piorando ainda mais a rosácea. Certo, ela também perguntou, tem uma faixa etária onde é mais predominante? Em torno dos 30 a 40 anos, né? De Mas, 30 a 50 nas mulheres, se a gente fosse generalizar. tá. Aproveitando, ontem eu tive uma experiência, eu fui dar um treinamento numa clínica do Birrenov. E aí eu pedi para a profissional que ela pudesse, se ela pudesse me levar alguns modelos para a gente praticar.
Uma das modelos, quando ela tirou a máscara, porque estava de máscara, quando eu olhei a pele dela, eu falei, não tem como eu aplicar. Então, gente, não apliquem peelings em peles com rosácea ativa, tá? Todo peeling, ele causa uma inflamação. Então, você vai piorar muito o quadro, essa pessoa vai sofrer bastante, tá? Então, não apliquem. O João está perguntando, existe algum tipo de precaução para não desenvolver a rosácea? Olha, não tem como você, se você já tem essa herança genética da rosácea, você pode fazer com que ela fique menos agressiva e retardar o aparecimento dela, mas não dá para dizer que você não vai desenvolver os sintomas da rosácea. Sim. Evitar, né, tratamentos aí agressivos, muita exposição ao sol, sem proteção, já ajuda, não que isso vá te livrar disso. Até isso me lembra um episódio, uma vez estava conversando com uma outra profissional, colega nossa, e ela comentou: Nossa, Denise, como aumentou a quantidade de pessoas que precisam de tratamento para peles sensíveis e peles com rosácea. E a gente, conversando sobre isso, né, chegou até uma conclusão, uma das conclusões que talvez respondesse isso, seria a facilidade que a gente tem hoje em adquirir alguns cosméticos. Então, a pessoa ela vai num mercado, numa farmácia, e ela consegue comprar qualquer coisa que não tenha sido indicada por ninguém e usar, nem sabe se está usando um cosmético próprio para o biotipo cutâneo dela e acaba entrando nesse processo de sensibilidade por usar um cosmético que não foi indicado por um profissional e acaba machucando a sua pele. Sim, é importante, pessoal, hoje a gente tem muito acesso a informações, principalmente aí no YouTube e nas redes sociais, evitem fazer essas receitinhas caseiras, evitem. Sempre peça orientação de um profissional, porque você pode acabar trazendo um problema para você, ao invés de te ajudar. Ao invés de te deixar mais bonito, você pode fazer uma lesão na sua pele, até queimar, né? Então é importante, não só no caso da rosácea, em qualquer caso, não façam essas receitas caseiras, porque são muito prejudiciais. Tem umas coisas que a gente vê, né, Denise, que você fala, meu Deus, como pode? Mas, enfim, tem uma outra pergunta aqui. É mito ou verdade que em homens... Ai, meu Deus, sumiu. Ela é mais intensa. É verdade. Ela atinge menos os homens, mas ela atinge com mais intensidade as pessoas do sexo masculino. É, e a doença ela evolui nesses casos, inclusive para uma deformidade facial que se chama rinofima, que é o aumento das glândulas sebáceas da região do nariz. Então, o nariz ele vai ficando maior com o passar dos anos, as glândulas, por estarem maiores, elas acabam secretando mais oleosidade também. Então, é verdade que ela atinge com mais intensidade os homens. Me perguntaram aqui se a rinofima pode se espalhar pelo corpo. Não, é normalmente na região do nariz, né? Região nasal e malar aqui nas bochechas. Não espalha, não. O rinofima não espalha, mas a rosácea espalha. Sim, Então, a gente pode ter sintomas de rosácea na região frontal, na região ocular. mar. O que não acontece é essa hipertrofia, né? Esse aumento da glândula sebácea, mas a doença espalha sim. A rosácea espalha. A gente tem um tipo de rosácea que é ocular, né? E deixa eu ver se tem mais pergunta, que subiu umas coisas aqui, alguns comentários. A Eliana está dizendo que o pai dela está nessa fase da rinofima. Fica E bem quando chega nesse irritado. estágio, tende a ser muito incômodo
pro paciente, porque é muita vermelhidão, né? A pele fica com esse calor intenso sempre. Os tratamentos, às vezes, precisam ser mais agressivos, tratamentos médicos com corticoides, com antibióticos, antifúngicos, e fica difícil reverter esse quadro quando ele já está assim muito avançado. É verdade. Quando está nessa fase. Qual fase, Sil? Estão me perguntando aqui a periodicidade do tratamento com a linha Rescue. A linha Rescue, ela tem a linha profissional e o personal care, que você vai indicar para o seu paciente e ele vai fazer o uso, o tratamento completo. É esse, tá? Se essa rosácea tiver muito ativa, tiver muito exacerbada, pode fazer 2 vezes por semana. Se não tiver, uma vez por semana, e ele usa em casa o personal care 2 vezes ao dia. Vou ver se tem mais perguntas. A Ana perguntou se a rosácea sobe até o couro cabeludo. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Se pode subir para o couro cabeludo. Eu nunca vi nenhum caso de rosácea que chegou até o couro cabeludo, mas pode ser que se espalhe, porque o couro cabeludo nada mais é do que a continuidade da nossa pele do rosto. Mas existem algumas outras questões voltadas para vermelhidão e descamação do couro cabeludo que não são rosácea. Então, pode ser um caso de psoríase ou dermatite atópica, pode ser outra patologia de sensibilidade que não a rosácea. A Silvia Goli está perguntando, na rinofima tem reversão? Não tem. Você consegue, por meio de cirurgia, fazer alguns consertos com laser, mas não tem como você reverter esse caso. Nossa. Vera mandou uma pergunta assim. A linha Mask Rescue Rosa Sense pode ser aplicada? Eu acho que é em pele esteja com eritema, telangiectasia, pápula pustulosa, filmatosa, ocular. Olha, em todos os quadros da rosácea, você pode usar o Rosa Sense. E pode fazer aquelas mesclas que eu falei, com o Recupere e com o Sensíveis. Se for o caso, pode usar até as 3 juntas. Estão me perguntando aqui se ele só é vendido no kit, tá? Aqui vem toda a linha Rescue, tá? Vem a Sensível, o meu já tá. Tem alguns aqui faltando, mas vem 3 de cada, que eu uso pra caramba. E vem assim, ó, também, tá? Embalagem com 6, por exemplo. Você tem um cliente que necessita desse tratamento regularmente. Então, não precisa comprar o kit todo. Compra as 6 doses, tá? Mas quando comprado assim, tem que comprar separado o complexo ativador. Gente, queria dar boa noite para Paula França. Ela está online com a gente. Obrigada pela presença, doutora. Semana que vem ela estará conosco aqui. A gente vai falar sobre estética paliativa com ela. Será um imenso prazer também. Tudo bem, pessoal? Aí com as perguntas, mais alguma pergunta? Aqui, para mim, já não tem mais. Ó, tem uma fã da Denise aí, ó. Ai, a Lívia. Denise Beijo, Lívia. Estou com saudades. A D é mesmo, Lívia, você tem razão. Minha pro. Mas a gente passou dessa fase já, né, Camila? Agora nós somos
colegas de trabalho. A gente troca figurinhas e informações sempre. Bastante, né? Bastante figurinha. Gente, Vera, você tem mais alguma pergunta? Eu consegui responder sua pergunta? Hum, eu estou procurando aqui para ver se a gente, por um acaso, pulou alguma coisa. Mas eu acho que não. Boa noite, Eliana. Para É, todos que vieram aí me prestigiar, né? Vieram através do meu Instagram, para os meus ex-alunos, para o pessoal da família, para os vizinhos, Ó, clientes. obrigada aí, viu, pela participação. Hoje Beijo o para pessoal interagiu todos. bastante. Tem uma outra pergunta aqui, ó, mas eu acho que a gente já respondeu, sobre o protetor indicado para uso diário, com o home care da linha Rosa Sense. Sempre um protetor, de preferência, um protetor físico, ao invés do químico. Eliana mandou boa noite para nós, Denise. Você já mandou. Surpreendente o resultado do rapaz que a Denise tratou. É verdade, o João, a gente se surpreendeu, né? Verdade. Até eu estava conversando com uma ex-aluna e eu comentei para ela que a gente acaba adquirindo mais experiência com o tipo de pele que a gente trata. E eu falei que a coincidência era que eu tratava muita pele sensível, pele com acne, por isso que tenho uma experiência nessa área aí. Então, realmente é muito gratificante a gente tratar uma pele, a gente vê um resultado imediato, uma pele que a gente sabe que é assim de dificílimo tratamento, né? Qualquer coisinha que você, essa pele que a Ana tá falando, eu acredito que é a fotografia que tá no Instagram da Ópicos, no meu Instagram também. É uma É, pele muito sensível, com dermatite atópica, rosácea ocular, uma pessoa muito alérgica, então é realmente um grande sucesso e naquele dia foi só uma aplicação que a gente fez, né, Camila? foi por um acaso, né? Que É. a gente tava junto Totalmente por acaso. e a gente acabou fazendo. Estão perguntando quais os ativos do Rosa Sense, Rosa Calma e Telangin. Boa noite, Sharon. A Sharon é minha paciente. Tivemos um super resultado nesse final de semana que eu fiz o reteste nela e ficou maravilhoso. Saiu daqui com pele de bebê. Que delícia. Eu acho que. Obrigada, Sil. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta? A frequência do tratamento. O tratamento profissional depende da gravidade em que a pele se encontra. Então, se for uma pele com muito eritema, né, muita vermelhidão, você pode tratar uma vez por semana. Se não tiver um caso tão grave, você pode passar mais as sessões, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Acho que a Camila falou um pouco sobre isso também. Importantíssimo lembrar que não dá para fazer um tratamento profissional sem o acompanhamento em casa. Então, precisa também usar o produto em casa para ter o efeito contínuo. Isso aí. Estão perguntando, no caso de rosácea por estresse, é necessário tratá-lo antes do próprio tratamento de rosácea ou pode tratar os dois em conjunto? Pode sim, pode tratar em conjunto. Mas o ideal é que trate, né, esse escape do estresse, né? O que é que faz, né, ter essas reações, na pele pelo estresse? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Obrigada, Eliana. Ó, gente, eu queria falar de novo um pouquinho aqui sobre a promoção, tá? Então, em 24 horas, a linha Respo e Rosa Sense vai ficar com 25% de desconto. Vocês comentem na foto que está no nosso feed, eu quero que a gente entre em contato. E também já está disponível no site. Então,
vai ter os 15% de desconto, mais 10% do cupom profissional. Tem o cupom da Ópicos ou tem o cupom da vendedora de vocês. Tem o meu também, tá? Então, fiquem à vontade aí, aproveitem a promoção. É só 24 horas. O tratamento feito só em casa vai dar resultado? Eliana, vai te ajudar bastante, mas se você quiser potencializar isso, para que isso minimize o mais rápido possível, o ideal é que você faça um acompanhamento com o profissional, até para que o profissional consiga avaliar e te acompanhar de forma adequada. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Dê? Não, Sobre. acho que não, Camila. É isso mesmo. A gente precisa casar os dois tratamentos, né? Não dá para garantir que fazendo só o personal care que vai ter um bom resultado. Ele vai melhorar, vai diminuir a vermelhidão. Mas a gente sabe que ele vai ser melhor se ele for associado com a aplicação profissional. Exatamente. A pele com sardas e rosácea pode acontecer de ficar um pouco mais sensível que as outras? Acho que não. Não é dele. Não, acho que a presença das sardas não influencia na sensibilidade. É a questão da rosácea mesmo. Preciso interromper o uso de vitamina C durante o tratamento ou posso continuar? Eu acho que enquanto essa rosácea estiver ativa, na fase ativa dela, o ideal é suspender, né, Denise? Sim. Enquanto estiver fazendo o tratamento para a rosácea, o ideal é focar no tratamento da rosácea. Então, só usar os produtos que forem indicados pelo profissional, não misturar, até porque a pele com rosácea, ela não é uma pele que aceita muitos tratamentos diversificados. Ela pode, inclusive, piorar se você usar um cosmético que não é tão adequado para a sua pele. Exatamente. Inclusive as maquiagens que nós falamos aí no início, né? Bom, as dicas aí para conseguir minimizar esse desconforto também a gente já falou, né? Sobre alimentação, o tabagismo, a exposição solar e a correntes aí de ventos. O que mais, Dê? Agora, nessa época de frio, eu acho que o que mais se intensifica é a questão do próprio frio. É, Consumo de bebidas quentes, banhos quentes e prolongados, né, que ressecam, desidratam a pele. E inclusive, às vezes, até a pessoa se agasalhar demais no frio, ela vai causar um aumento da vascularização local. é verdade. Agora também o pessoal tem muita mania de ligar o aquecedor, né? No E quarto. ficar ali na frente do aquecedor. Então, assim, todas as fontes de calor, forno, secador, todas essas fontes de calor e vapor. Sim. Hum, Sauna, piscina quente. Lembrar é, que o calor é o maior inimigo da rosácea. exatamente. Acho que não veio mais nenhuma outra pergunta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Rosa se serve para telangiectasia em outro local do corpo. Pode fazer o uso, sim, não tem contraindicação não, gente. A gente fez até uns testes aí com a linha Hidrate em tratamento de foliculite. E nós fizemos região pubiana, no glúteo e barba. Então, não fiquem presos só no facial. Podem soltar a criatividade aí de vocês e usar à vontade que vocês quiserem. Depois conta pra gente. O Rosa Sense é uma opção, deixa eu ver, eficaz para tratar, para evitar o uso de corticoides, que geralmente não resolve o problema. É uma opção, é sim. O que é o ativador? Ó, o complexo ativador
é o que vai fazer a sinergia desses ativos, né? Ele tem uma sensação mais mentolada, é para fazer a sinergia desses ativos, tá? Para montar a sua máscara. Respondido? Nós que agradecemos, Leiliane. Obrigada pela interação. Aproveitando o gancho aí da pergunta sobre o uso de corticoides, tem uma profissional que até tem uma foto lá no nosso Instagram, que o namorado dela sempre usou remédios corticoides para fazer tratamento de dermatite. E ela foi numa época que eles não conseguiram contato com esse médico que atende ele, e ela fez o uso só do personal care durante 2 dias. Se eu não me engano, ela aplicou um dia só a linha profissional do Sensive, e a dermatite dele melhorou. Então, hoje, ele praticamente não usa mais os corticoides para essa dermatite dele. Então, assim, são experiências, a gente não sabe como vai reagir, né? São casos e casos. Mas esse é um caso de sucesso que deu certo. Eu até comentei no comecinho que eu realmente não conheço tratamento melhor para peles sensíveis, sensibilizadas e com rosácea do que esse, porque, como a gente comentou, são peles que elas não aceitam qualquer tipo de cosmético, elas ficam Não, vermelhas com facilidade, elas se lesionam. Então, é uma linha super segura, com muito resultado e que eu gosto muito. a gente tem bastante resultado, bastante mesmo. Até eu peço para os profissionais que estão trabalhando com essa linha, se quiserem aí relatar para nós ficaremos bem felizes de compartilhar aí esses estudos de caso, esses atendimentos de vocês, viu? Podem mandar para a gente aí no direct. Pessoal, já está dando a nossa hora, infelizmente, eu vou finalizar aqui, lembrando para vocês sobre a promoção. Quem tiver interesse, quiser mais informações, pode perguntar aqui no nosso direct, ou lá no meu, ou no da Denise mesmo. E a gente fico muito feliz aí com a interação de todo mundo que hoje participou, principalmente com a participação da Denise, né, que participou também da minha formação. E hoje a gente troca tantas figurinhas aí, né, na nossa profissão. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar. A linha Rescue também tem um dossiê, tá, com todas as informações sobre as aplicabilidades, informações técnicas e científicas. Se vocês quiserem, é só solicitar aí pelo direct ou para a vendedora que atende vocês, tá? A gente fica à disposição. Muito obrigada. Semana que vem nós estaremos de volta, na quarta-feira, às 19, com uma participação também bem especial, que é a doutora Paula França. Nós vamos falar sobre estética paliativa e associações cosméticas. Eu espero. Obrigada, viu, Dê? Um beijo, Eu pessoal. agradeço, Camila, Boa pessoal semana. da OPA, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau.